Se você é fã de Naruto, eu aposto que você já sabe que no final da série, ele perde o braço na luta final dele contra o Sasuke. E que também depois a vovó Tsunade faz uma prótese de braço para ele com as células do Hashirama. Mas agora uma coisa que eu aposto que você não sabia é que ele não precisaria dessa prótese para ter o braço dele de volta. Ficou curioso para saber como? Fica comigo até o final do vídeo que eu te conto. Fala, Shonens, tudo bem com vocês? Meu nome é João Pedro Castelão, eu sou aluno de Medicina e eu faço parte do programa MAPS Interligas, que é a Medicina Avançada na Prática do Esporte. Eu já estou aqui para te contar como é que o Naruto conseguiria o braço dele de volta sem precisar de prótese nenhuma. E para você que ainda não viu essa parte do anime, já tomou logo um spoiler na cara na introdução. Ou para você que já viu e esqueceu como é que foi, na luta final do Sasuke contra o Naruto, os dois se enfrentam no Vale do Fim usando toda a força que sobrou para eles depois de uma longa batalha. O Sasuke coloca todo o resto do seu chakra para fazer uma Chidori recoberta com Amaterasu para tentar ganhar a luta, enquanto o Naruto usa o resto do seu chakra para fazer um Rasengan e os dois se confrontam, semelhante ao que aconteceu com eles quando eles eram jovens. Só que diferente de quando eles eram jovens, esse choque foi tão forte que fez ambos perderem o braço. No caso, o Sasuke perdeu o braço esquerdo que ele estava usando para fazer a Chidori e o Naruto perdeu o braço direito, que era o braço que ele estava usando para fazer o Rasengan. Depois disso, os dois desmaiam sem nenhum pingo de força no corpo e vem a Sakura para tentar regenerar os dois para que os dois não morram, porque eles já estavam no limite da vida ali. E depois disso, mostra os dois na Aldeia da Folha, bem recuperados, o Sasuke perdoado dos seus crimes e o Naruto já recuperado, com a vovó Tsunade informando para ele que ia fazer uma prótese de braço para ele utilizando as células do avô dela, o Hashirama. Só que isso não precisaria ser feito. O Naruto teria plena condição de regenerar o próprio braço baseando nos poderes que ele já mostrou ao longo da série. Como assim, João Pedro? Tô entendendo nada. Naruto nunca regenerou braço nenhum. Que doideira que é essa? Calma, Shone, eu vou te explicar. Antes disso, você tem que entender a diferença entre regeneração e cicatrização. Nós, mamíferos, perdemos a capacidade de nos regenerar como uma salamandra faria, por exemplo. Na hora que ela perde uma pata ou uma parte da cauda, ela consegue regenerar a parte que ela perdeu. Já os mamíferos perderam essa capacidade biologicamente, provavelmente baseada em seleção natural, e nós trocamos basicamente uma regeneração por uma cicatrização. Nós tentamos estancar os ferimentos o mais rápido possível para que nós não morramos decorrentes do ferimento que a gente sofreu, seja de hemorragia, seja de choque séptico. Então o que a gente faz quando nós nos regeneramos, nós mamíferos nos regeneramos, é pegar a parte que foi lesionada e colocar fibras de colágeno e estancar a hemorragia e aquele ferimento o mais rápido que a gente consegue. O processo de cicatrização ele é muito mais rápido do que o processo de regeneração. Só que o Naruto já mostrou várias vezes na série que o que ele tem não é um processo de cicatrização, e sim um processo de regeneração. Uma cena que ilustra isso muito bem é quando ele é criança e ele promete que nunca mais vai fraquejar na frente dos amigos dele para proteger quem ele ama. E essa cena que eu tô falando é aquela cena que ele enfia a kunai na mão para tentar cortar o veneno que ele foi exposto por aqueles dois chunins da névoa. O que aconteceu naquele caso foi que ele claramente perfurou a mão dele com a kunai, só que posteriormente não é vista nenhuma cicatriz naquele local. Se ele tivesse um processo de cicatrização como eu e você, ele provavelmente teria uma cicatriz de fibras de colágeno no local que ele enfiou a kunai. Só que como o processo dele é regenerativo, o que aconteceu foi que os tecidos dele voltaram para a caracterização que eles tinham antes de sofrerem aquele dano. Tá bom, João Pedro, não tô entendendo muito bem. Qual que é a diferença de regeneração para cicatrização, então? Calma, jovem, eu sei que é complicado, mas eu vou tentar te explicar. Pensa só, cada tecido do nosso corpo tem uma função específica. Por exemplo, o músculo contrai, a pele nos isola do ambiente externo ao mesmo tempo que faz a termorregulação do nosso corpo, os neurônios mandam mensagens de um lugar para o outro, já as cicatrizes não têm função nenhuma. Elas são basicamente um tampão, um band-aid que seu corpo coloca ali para tentar tapar algum buraco para que você não perca sangue e nutrientes para o meio externo. Tirando isso, a cicatriz não tem função nenhuma. Então, na hora que você sofre um processo de cicatrização em alguma parte importante do seu corpo, você basicamente perde a função daquela parte que foi depositada fibras de colágeno para formar uma cicatriz. Ah, agora eu entendi! Então, se o Naruto, depois de ter enfiado a kunai na mão, consegue, além de mexer ela, não ter ficado com nenhuma cicatriz no local, é prova mais do que o suficiente para mostrar que o corpo dele não faz cicatrização, porque ele não depositou matriz de colágeno no lugar da mão, e sim regenerou os tecidos para a configuração que eles tinham antes do ferimento.
e por isso o Naruto se regenera, ele não cicatriza. Ele pode fazer o processo de cicatrização para estancar a hemorragia num quadro mais agudo. Só que o que acontece com ele cronicamente é que ele tem a capacidade de regenerar os tecidos que foram lesados a ponto de não precisar de uma cicatriz no local. Tá bom, João Pedro, mas se ele consegue se regenerar tão bem, por que ele não regenerou o braço na luta então? Ótima pergunta, Shone. A minha hipótese para isso é que essa regeneração dele dependa de chakra. E obviamente ele estava esgotado no final da luta. Então ele não conseguiu regenerar o braço dele do jeito que deveria, justamente por falta de chakra. E na hora que a Sakura chegou lá para salvar os dois, ela estava mais preocupada em estancar a hemorragia que eles estavam tendo para eles não morrerem do que regenerar o braço dele. Então provavelmente o processo de cura que a Sakura promoveu, curando o braço dos dois, foi um processo cicatricial, ou seja, ele formou uma cicatriz e não um processo regenerativo, porque ele não regenerou o braço dos dois. Agora que você já entendeu isso, você entendeu que quando formou uma capa de cicatriz, ou seja, uma capa de deposição de matriz de fibra de colágeno no local onde ele perdeu o braço, ele não tinha por que regenerar mais, porque não tinha nada lesado mais, quando ele já se recuperou. Então, João Pedro, depois que formou a cicatriz, ele não conseguiria regenerar o braço de novo. Que doideira que é essa que você tá falando, que ele não ia precisar da prótese depois? Calma, jovem, eu já vou te contar. Mas antes disso, dá um joinha e se inscreve no canal para me dar uma força. Ou não. Mas seria bem legal da sua parte. Então o que o Naruto precisaria fazer para regenerar o braço dele depois dessa cicatriz seria algo similar ao que o Piccolo fez na luta dele contra o Cell, que seria arrancar a parte fibrosada do corpo dele, dando a informação para o organismo que tem alguma lesão em andamento naquele local e que por causa dessa lesão seria necessária uma regeneração. Que nojo. O que provavelmente, pelo histórico de regeneração que o Naruto demonstrou, regeneraria o braço dele como um todo, e não só aquela parte para ele não ter hemorragia. Já que todas as vezes que o Naruto foi basicamente empalado na série, ele não perdeu função nenhuma vital, o que mostra que a regeneração dele é muito boa, porque todos os órgãos dele já foram empalados em algum momento na série e ele não perdeu função de órgão nenhum e nem morreu por causa disso. O que mostra que provavelmente se ele conseguisse arrancar essa matriz fibrosa, o corpo dele conseguiria regenerar o braço dele para o estado que estava antes dele sofrer a lesão. Tá bom, João Pedro, isso tá fazendo sentido nenhum na minha cabeça. Então, se ele arrancasse aquela cicatriz, o braço dele só ia regenerar naquela ponta onde ele perdeu a cicatriz, e não o braço todo. Ótima pergunta, Shonen, que orgulho de você. Sim, porque se a regeneração dele for como a das salamandras, o que provavelmente ele faz é pegar um grupo de células que já se diferenciaram do corpo dele, voltar elas a serem células-tronco para que elas possam se multiplicar e depois se diferenciar no tecido que ele está precisando. Então ele pegaria, por exemplo, um pedaço do músculo dele, faria aquelas células voltarem a ser células-tronco e multiplicar nos neurônios ou na pele que ele precisa, ou mesmo nos músculos, para regenerar a parte que ele perdeu. E essa informação é uma informação genética. Tanto é que quando você pega esse grupo de células que é chamado de blastema, que é um grupo de células que vai regenerar alguma área do corpo que a salamandra perdeu, na hora que você pega esse conjunto de blastemas e gruda, por exemplo, na cabeça dela, o que acontece não é nascer outra cabeça, o que acontece é nascer um braço na cabeça da salamandra. Isso mesmo. Então esse blastema, quando ele é formado, já tem informação genética de qual parte ele precisa regenerar. Então basicamente na formação do blastema, assim que ele arrancasse a cicatriz, o blastema já teria informação genética para formar o resto do braço dele. O que faria do Naruto provavelmente o melhor doador possível para todo mundo que perdeu algum membro na guerra. É verdade. Só que se a regeneração do Naruto for baseada em blastema, que é o que eu acho mais provável, ele provavelmente, assim que arrancasse a cicatriz, conseguiria o braço dele de volta. E sinceramente eu acho isso muito melhor do que usar qualquer prótese de braço vinda das células do Hashirama. Não sabe por quê? Dá uma olhada nesse vídeo que eu te conto exatamente o que as células do Hashirama precisariam ter para ser tão regenerativas assim e por que eu particularmente não ia querer uma prótese desse tipo de célula. E Shones, foi um prazer fazer esse vídeo para vocês, que vocês já sabem que eu adoro esse tipo de vídeo. Se você gostou do vídeo também, dá um joinha e se inscreve no canal também para me dar uma força, que assim eu entendo que vocês também gostam desse tipo de vídeo e trago mais conteúdos assim para o canal. Eu espero de coração que você tenha gostado desse vídeo, um abraço e até a próxima!